CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico. Olá, seja muito bem-vindo ao CBN Professional. Eu sou o Thiago Barbosa, da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. O CBN Professional, você conhece essa parceria muito legal entre a Rádio CBN e o jornal Valor Econômico, que nesse ano de 2025 chega à sua 10ª temporada, trazendo muita gente bacana com histórias inspiradoras e de destaque do mundo executivo. Bom, aqui você encontra dicas sobre carreira, gestão, sempre para inspirar você. Eu lembro que você pode ouvir o CBN Professional em qualquer aplicativo de podcast, assim como também no aplicativo da CBN, e pode também assistir ao CBN Professional no canal do Valor no YouTube, no canal da CBN no YouTube e agora também no Spotify. Bom, então ajeite seus fones de ouvido, aumente o som do seu celular, seu tablet, seu computador, seja lá onde você vai ouvir a gente. Estamos prontos para aprender muito aqui sobre os desafios da liderança. E quanto! Hoje recebemos ela que é filha de pais japoneses, da primeira geração nascida no Brasil, herdou deles a resiliência, o espírito empreendedor e a esperança. Ela conta que figuras próximas, como um tio executivo, a Chieko Aoki, fundadora da rede de hotéis Blue Tree, serviram de inspiração para cursar administração na USP. Pois é, Thiago, e a trajetória dela começou como estagiária lá na Natura e na Unilever, onde teve primeiro contato com a área de marketing, né? Em 2002, ingressou como trainee depois na Editora Abril. Nesse período, fez uma especialização em gestão de marcas na FGV, uma pós-graduação em administração no IBMEC. Bom, em 2007, ingressou na Dior, marca do grupo LVMH, líder global em luxo, todo mundo conhece, que em 2024 registrou um faturamento de 8,4 bilhões de euros. Passou por áreas como marketing comercial, essa transição é interessante, e teve um papel central na revitalização da marca no Brasil. Em 2016, assumiu a posição de diretora-geral da Dior no país e em 2022 acumulou a função de gerente-geral da LVMH Beauty Brasil. Bom, desde então, ela e o seu time quintuplicaram aí as vendas da Dior e alcançaram resultados comparáveis aos mercados mais rentáveis aí da companhia no mundo. E hoje ela comanda 300 funcionários, a sua função é preservar o legado de marcas centenárias, mas ao mesmo tempo promover aí a inovação e uma região que desponta aí como uma de maior crescimento global do setor de luxo. Baita desafio, né, Stella? Estamos falando de Daniela Otta, gerente-geral da Dior e da LVMH Beauty aqui no Brasil. Daniela, obrigado por estar conosco. Obrigada, Thiago. Obrigada, Estela. Muito, muito prazer e uma honra estar aqui. Eu ajeito meu tablet, meu telefone, meu tudo na esteira para ouvir o esteira, CBN Professional sempre. Então é uma honra estar aqui hoje falando com vocês. Obrigada. Fico feliz. Muito obrigada a você, né? Uma Oh, honra estamos também felizes. receber você aqui. Olha, eu vou fazer só uma introdução, porque Por favor. imagino que tanta gente deve estar pensando assim, como é que é, né, o dia a dia de alguém que trabalha na indústria de luxo, com marcas tão importantes, né? Assim, é, não é assim aquela coisa só luxuosa, glamurosa, né? De ficar pensando em coisas, né? Como roupa, cabelo, maquiagem. Conta pra gente, Daniela, só assim, antes da primeira pergunta séria, como é que é viver nesse mundo do luxo aí? Olha que essa é uma pergunta muito séria, tá? Eu vou falar. Porque é uma pergunta que gera muita curiosidade, né? E trabalhar no luxo, trabalhar na LVMH é uma ambição de várias pessoas que tem no imaginário que vai ser sempre um glamour, né? E é trabalhar como em qualquer outra empresa. É óbvio, então eu vou contar a parte que é muito divertida. É óbvio, no nosso segmento de beleza, a gente recebe os produtos, então tá passando batom, tá sentindo o creme novo. Então, essa inovação de receber os produtos de luxo, as embalagens novas, isso é muito divertido, isso é muito gostoso. Óbvio, ir aos eventos de luxo, estar com pessoas super interessantes sempre é muito bom. Mas a gente carrega a caixa, a gente faz planilha Excel, né? Muita planilha, PowerPoint, reuniões,
trabalho muito duro, normal como qualquer outra empresa. A gente sempre fala que o glamour é para o consumidor final, é isso, né? É muito importante quando, no recrutamento principalmente, né? Deixar muito claro que o glamour é para o consumidor final. Nosso foco é a experiência do cliente, né? A gente aqui dentro, óbvio, a gente vai estar ali antes do evento. Se vocês virem, a gente está carregando caixa, está limpando o chão, está, né, construindo, fazendo aquele evento acontecer com uma verba restrita, mas abrir o evento, a gente está com batom vermelho, 999 ali arrasando, glamurosa, para servir mesmo o consumidor final. E acho que, né, Tiago, vale a pena contar um pouquinho para a gente quais marcas, né, Isso. quando a gente está falando da LVMH, né? São né? muitas marcas, né? Muito. E que conhecidas no mundo inteiro, né? Sim. O grupo LVMH ele tem 75 maisons, né? A gente costuma chamar de maisons, que são as casas, as marcas, né? E ele basicamente ele é dividido em bebidas, então com marcas como Moët Chandon, Veuve Clicquot, Glenmorangie e outras marcas de bebida. Chandon, a Chandon aqui Brasil também. Dom Perignon. Tem o segmento de beleza, então todas as marcas Dior, Givenchy, Kenzo, Fenty, Guerlain, Benefit, Loewe, Bulgari, muitas marcas. Uau. Tem um outro segmento que é o segmento de varejo. Então tem a Sephora e outras iniciativas de varejo como Le Bon Marché, por exemplo, né, na França, que é esse grupo de retail, né, de varejo. Tem o de moda, que é um dos mais conhecidos, né? Então, Louis Vuitton, a própria Dior, Fendi, Givenchy, que são as marcas de moda do grupo. Aí tem Loro Piana, Loewe, enfim, é uma infinidade de marcas. Uhum. Tem o segmento também de joias, que aí a gente tem a Tiffany, que é uma das principais, a Bulgari também. Então, tem o segmento de joias, que é muito importante. Joias e relógios, né? Então, com relógios também tem a Relógios Tag que são Heuer. joias, né? Exatamente. Estão todas ali dentro do segmento de luxo. E tem a parte de hotelaria, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o Belmont, Copacabana Palace, e o Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu. Então, o Belmont também, junto com outras iniciativas de hotelaria, fazem parte do grupo. Ah, que É o bacana. luxo em todas né, Todas. É o todos os único tipos de grupo negócio. de luxo do mundo que Atua em tantos segmentos, né? está em todos os segmentos de luxo. De luxo, caramba. Agora, uma curiosidade minha. Para trabalhar e ser líder num grupo como esse, precisa também ser cliente do mercado de luxo? Não. Não? Precisa gostar muito de servir. Essa é a principal questão. Tem que ter um olhar muito atento aos detalhes e à excelência o tempo todo. É quase uma obsessão à perfeição, assim. E essas são as principais coisas. E ser muito criativo, empreendedor. Quando a gente fala em empreendedorismo, e a gente olha para todas essas maisons e pensa, né, no próprio Louis Vuitton lá, né, há dezenas, né, centenas de anos atrás, inovando na maneira de transportar em viagens com os baús. Christian Dior, quando começou, ele tinha 42 anos, né? E começou empreendendo com 42 anos. Durante 10 anos ele construiu essa marca, né? Ele morreu depois de 10 anos e o legado dele está até hoje, né? Daqui a pouco a gente completa 80 anos, mas é o espírito empreendedor, o olhar para o detalhe, o olhar por servir. Essas são as principais características. Não necessariamente, é óbvio que a gente, né, quer trabalhar muito e lutar para poder conseguir consumir os produtos. Mas a gente vê, né, que essas marcas de luxo hoje têm uma preocupação de também conversar com as novas gerações, né? Você vê, eu sei porque meu filho ficava as parcerias com os rappers, até para trazer para o design, para outras áreas, né? Essa é um constante desafio, né? Porque o luxo às Muito. vezes é muito associado a uma coisa mais né, elitista e né, Tradicional, né? tradicional, que não vai falar tanto com esse jovem, né? Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de falar quando a gente fala do luxo, né? Inovação versus tradição. Se você for olhar o que está dentro dos produtos do grupo, então, imagina, uma marca de moda, ela tem, ao longo dos anos, tem que fazer uma coleção de verão, uma de outono e inverno, uma de primavera, uma de alta costura, uma de cruise, uma de homens. Então, esses de alta costura são desfiles
que são muito especiais só para algumas clientes no mundo. Então, são muitas coleções ao longo do ano. Imagina que isso é a pura inovação. O tempo todo você tem que inovar. Se você tem marcas centenárias que estão sobrevivendo até hoje, elas só sobreviveram por conta de muita inovação, né? Na beleza, por exemplo, a gente tem produtos de skincare que eles demoram 10 anos ou mais de 10 anos para serem lançados, porque enquanto isso você vai investindo em muita tecnologia e inovação. Testando, 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 testando. testando, Durante 10 anos, caramba. sem deixar a tradição, sem deixar de olhar para trás e entender quais são os valores das marcas, né? Uhum. O que está por trás disso. Então, olhando desde os fundamentos da marca, né? Então, a gente está sempre olhando para o futuro com o passado como nossas raízes, né? Nossos valores. Então, quando a gente olha, e aí, como você bem disse, né? Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 16 e uma de 13 anos. Elas são sempre a minha inspiração, né? A gente foi fazer um evento agora e era um evento com influencers. E eu pedi para elas me fazerem a lista das influencers que deveriam estar no evento, né? Então Na elas visão também delas. Oh, boa. contribuem, ajudam e a gente está sempre ouvindo, né? As novas gerações, com certeza, né? Com a vinda da Maria Grazia, que era a antiga estilista da Dior, né? Agora a gente acabou de mudar. Esse ano é o Jonathan Anderson, mas com a vinda da Maria Grazia, a idade média das consumidoras de Dior no mundo diminuiu muito, exatamente porque ela estava sempre olhando para a inovação, como inovar, mantendo a tradição da Dior, né? Então, isso é constante. Porque a pessoa da tradição vai continuar consumindo. O desafio é trazer gente nova, Oh, né? exatamente, expandir esse público, né? E tem uma coisa do mercado de luxo que me chama a atenção e me traz uma curiosidade, que é o seguinte, né? O luxo ele está muito atrelado a uma coisa de exclusividade para poucos. Mas num grupo tão grande, como é que a gente fala em escala, em volume para um cliente exclusivo, né? Isso... Aí eu vou muito para os diferentes negócios, né? Então, quando a gente fala de joalheria, aí sim vai ser algo muito exclusivo, muito, quase até individual, né? Eh, mas mesmo se eu ampliar para beleza, né? Mesmo dentro de beleza, mesmo dentro de Dior, eu tenho desde uma linha de alto luxo de skincare, que aí eu vou estar te dizendo que um creme vai custar R$ 12.000 até R$ 20.000. É para poucas pessoas, né? Para as pessoas que realmente vão entender e valorizar que porque é assim, aquele creme ele foi feito com uma rosa que só floresce uma vez ao ano e que ela é colhida só à meia-noite. Então, assim, é muito exclusivo isso. Realmente, Ao mesmo para pouquíssimas tempo, pessoas para mesmo, né? pouquíssimas pessoas. E ao mesmo tempo eu tenho, numa escala maior, um creme anti-idade, que também é feito através de rosas, que são colhidas em jardins que a Dior tem, né? Porque a Dior, ela tem jardins no mundo em que ela planta, né, Uhum. os próprios ingredientes, né, as flores ou bergamotas. Então são jardins espalhados ao longo ah, Do Pelo mundo. globo. pelo mundo inteiro. Ah, E então eu tenho alguns produtos que têm até uma escala um pouco maior, ou um batom, por exemplo, um batom lip glow que é, como a gente sempre diz na beleza, viralizado, né? Uhum. São esses produtos que viralizam mesmo, que eles acabam tendo um alcance maior, né? Então, mesmo dentro da beleza, eu não preciso. Óbvio, quando a gente vai para uma joalheria, ela é mais fácil de ver essa exclusividade, uhum. mas dentro de um segmento de entrada que a gente fala, que a beleza é um pouco mais, né, Segmento de a entrada? entrada do luxo, né? Sim. Eh, Você cria o aspiracional através da moda também, mas a beleza acaba sendo um acesso de entrada, né, para o luxo. Mesmo assim, a gente tem ânforas, por exemplo, então perfumes que são em ânforas de cristal bacará, que são para muito poucos colecionadores ou para muito Uhum. poucas pessoas, né? Então, é isso. O luxo, mesmo dentro do luxo, você tem as segmentações, né? Entendi. Uhum. Agora, a gente falou lá no começo, né, do nosso episódio, que vocês quintuplicaram aí as vendas na região, né, bateram o break-even e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho qual foi a estratégia usada aqui no Brasil, que mudanças na gestão foram necessárias, né, para chegar nesse bom resultado aí.
A gente sempre tem uma resposta só, né? É. É 1 milhão de pequenas coisas, né? Ah, E aí no inglês a gente sempre fala a million little things. uhum. E foi é uma estratégia em que a gente conseguiu olhar vários pontos, os principais, pessoas, né? Hoje, eu mergulho, eu tenho uma das melhores equipes É isso. que me ajudou, que compra as minhas loucuras, que me desafia, que também não compra às vezes E e me coloca Te para desafia. pensar. desafia. Exato, e me desafia. Então, a gente fez uma reestruturação bastante grande ao longo dos anos, e sempre essa reestruturação é olhando ali para os próximos 3 anos, né? Então, só um exemplo, quando foi em 2019, e aí olhando para o Brasil como um país digital, né? Quando a gente pensa as mídias sociais, o Brasil sempre é o primeiro, o segundo do mundo, né? Em termos de seguidores. E quando você olha o e-commerce e a estrutura financeira digital que propicia que o e-commerce aqui no Brasil seja Aham. algo seguro, né, Uhum. financeiramente, para as pessoas comprarem por cartão de crédito ou por Pix. Tudo. Quando a gente vê isso, e hoje a Dior aqui no Brasil, ela é uma das que mais tem participação no digital no mundo, né, das outras operações da Dior no mundo, a gente falou, aqui é onde a gente vai se diferenciar dos outros países, né? E, ok, vamos dobrar a equipe. E aí chegou, em abril de 2020, chegou a pandemia. Então a gente estava preparadíssimo. Não que a gente tinha visto que isso ia Aham. acontecer, óbvio que Aham, não, claro. mas a gente já estava preparado. Então, montar as equipes e reestruturar pensando ali nos próximos 3 anos foi super importante, né? A vinda da Sephora foi um grande motor de crescimento do segmento de beleza no Brasil, né? Hoje, a distribuição no Brasil ela é basicamente a Sephora, perfumarias que estão nas regiões, né? Então, Aham. perfumarias regionais, os grandes e-commerce, né? Os sites também fazem parte dessa distribuição. E redes em aeroportos, grandes redes como a Renner, Riachuelo, que também vendem perfumes. É uma distribuição muito diferente do resto do mundo, porque a gente não tem lojas de departamento, né? Que no resto do mundo tem. Eh, então a vinda da Sephora e o fortalecimento da Sephora acabou fazendo bastante diferença. E esse investimento no digital foi uma bandeira sua ali dentro, né? Porque o Brasil ele é o terceiro maior país de beleza do mundo, mas quando a gente fala dessa potência que é o Brasil, ele está muito ligado às marcas nacionais, né? Não está ligado ao luxo. Desse bolo todo de mulheres ávidas por consumir o luxo aqui no Brasil, e a gente é o segundo maior país de fragrâncias no mundo, o primeiro maior país de cabelo no mundo, então é um país de beleza. Mas só 10% desse volume todo vem do luxo. Então, e já foi bem menor, né? Mas ainda tem um potencial gigantesco. Então, mesmo sendo pequeno, o luxo ainda sendo pequeno, se você O comparar com os mercado de Estados luxo no Brasil ainda é Unidos, Uhum. pequeno comparado com exatamente. alguns outros países, A né? gente precisa se destacar de algum jeito. Eu preciso chegar lá para o headquarter e falar: olhem aqui para o Brasil. E a maneira com que eu achei foi pelo digital, que era o que realmente faria um diferencial. E hoje, assim, o Brasil, você disse que é o país que mais vende online no conjunto total do país, em comparação Em com os outros do mundo. participação versus o canal Uhum. físico, é o país que tem maior participação, de vendas no digital, né. Porque, a gente acabou investindo bastante também, não só E o no nosso luxo vem e-commerce. crescendo, né? O mercado que está, embora seja ainda muito pequeno em comparação ao mercado de beleza nacional, ele está crescendo no Brasil, né? Cresce 2 dígitos a cada ano, então é um mercado que a gente costuma dizer que a gente não sabe o teto, né. O que foi muito bom na pandemia é trazer as consumidoras para comprarem no Brasil, e elas entenderam que aqui existe uma distribuição, porque antigamente, né, as pessoas compravam fora, né. Quando viajava, né? Quando viajavam, pediam Uhum. pra tia trazer um perfume, para trazer um batom, né. Hoje não tem mais isso, né. Você quer, investir em experiências quando você viaja, e não em ficar indo e trazendo coisa na Em loja de mala. departamento, que não tem no Brasil. Exatamente. E aqui as pessoas começaram a entender que existe, a oferta dos produtos aqui, que existe o serviço, então eu posso ser maquiada dentro de uma loja, eu posso trocar um produto que eu não quero, eu consigo parcelar aqui, isso na pandemia foi muito bom, porque as pessoas estavam aqui e olharam,
para dentro aqui do Brasil começaram a consumir produtos de beleza de luxo aqui, seja online, seja no canal físico, e essa foi uma grande transformação também. Então, isso também ajudou a quintuplicar o negócio. Os produtos, né, óbvio, isso é inegável, então a Dior também vem num momento muito bom, não só de produtos que viralizam, produtos que inovam também, então isso nos ajudou bastante. E cuidar da marca. Acho que essa é uma das grandes questões, assim, todas as pessoas que trabalham dentro de uma marca de luxo têm que ser guardiãs da marca o tempo todo, porque a nossa maior responsabilidade é, daqui 100 anos a marca tem que existir, com a gente ou sem a gente, né? Uhum. Então, às vezes eu falo, né? Quem tem um ditado, né? Quem planta tâmara não colhe tâmara. É isso, a gente está plantando as tâmaras. Dizem, né? Diziam que as plantas só depois de 100 anos, É. né? Você colhia, mas é isso, a gente trabalha para o longo prazo. Agora, pensando aqui, né, como é que é pensar, né, na sustentabilidade social e ambiental, né, no setor de luxo e beleza, né? Esse é um Quando a gente pensa esse é um assunto que eu gosto muito, né? Todo mundo sempre se refere, ah, a Daniela adora esse assunto. Me move mesmo. Eh, no luxo, quando você pensa nos insumos, né? E eu falei um pouco dos campos de flores, dos campos Aham. de bergamota. Você é muito dependente. Então imagina nos vinhedos para você plantar as uvas para um champanhe. Você precisa muito cuidar dessas matérias-primas, né? Eh, e aí a Dior, há muitos anos, tem essas plantações, esses jardins, e cuida não só de como isso vai ser plantado e toda a sustentabilidade mesmo ambiental, mas das famílias que plantam essas rosas, né? Então, como é que você cria esse ambiente sustentável também para as plantações, para as famílias que também cuidam eh, desses legados que são Uhum. os nossos campos de insumos. Além disso, o Dior foi o primeiro a lançar, muitos anos atrás, o refil de batom. Então, de pensar nas embalagens, de pensar em como a gente torna tudo isso mais sustentável. É óbvio que hoje a gente consegue fazer logística reversa de frascos de perfume, você consegue fazer logística reversa que nos pontos de venda, a gente usa muito acrílico, né? Então, como é Uhum. que quando você vai mudar a coleção, né, de batons, etc., como é que você traz o acrílico de volta, recicla esse acrílico para ele depois voltar para o ponto de venda de novo. Então, existem muitos pontos em que você consegue melhorar, Uhum. né, e reduzir carbono. A gente só importa em navio, a gente não importa aéreo, né? Então, 100% dos nossos produtos vêm da França e eles vêm de navio. Então, isso ajuda muito também, óbvio, toda a cadeia, né, de mais sustentável. É porque às vezes a gente pensa o luxo quase associando com desperdício, e não é o caso, né? E é muito pelo contrário, né? Quando a gente olha, principalmente na moda, se você se comparar com fast fashion, por exemplo, né? Fast fashion é escala, né? É roupa, é Uhum. blusa produzida em escala global. E o luxo não, o luxo é ali uma quantidade muito mais reduzida. Então, isso faz bastante diferença mesmo. Uhum. Bom, Daniela, a gente quer saber um pouco da sua história Ah, também, né? Porque sem sabe que dúvida. aqui todo mundo que vem tem que contar. Conta um pouquinho como é que foi esse começo. A gente falou aqui, né, que você foi, né, começou de estagiária na Natura, na Unilever e acabou chegando até na Editora Abril. Como é que foi, esses anos, né, em setores tão diferentes, né? Moldou você profissionalmente, né, para quem você se tornou depois? Muito. E aí, obrigada pela introdução também que vocês fizeram. Eh, eu sou daquelas que faz administração porque queria fazer administração, né? Porque muita gente fala, fez Não administração. sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que eu ia fazer, eu fiz administração. Exatamente. Eu não, eu sempre quis porque eu tinha, né, como vocês mencionaram, essas referências de começo de carreira, tanto meu tio que era um executivo, como a tia Aoki, que era, né, uma japonesa executiva, então, que foi um espelho para mim sempre. E eu quis fazer administração porque eu queria cuidar de negócios, né? Mas não sabia o que era isso. Então, como eu sempre gostei de comunicação e de produtos, acabei começando no marketing, na Natura.
E foi o meu primeiro contato com o mercado de beleza e com sustentabilidade também, né? Uhum. E logo, mas eu sempre tive na minha cabeça que a Unilever seria a minha escola, né? Porque sempre foi uma referência de escola de marketing. E eu acabei indo, trabalhando com Omo e sabão em pedra. É, hoje eu não posso nem dizer que Omo, né, detergente em Aham. pó e sabão em pedra é para mulher, né? Porque a comunicação, graças a Deus, mudou muito. Se você olhar Aham. a comunicação hoje, ela tem, né, homem lavando roupa, né? Ainda bem que desmistificou, mas na época era muito associada à mulher. Então eu fui construindo uma carreira muito com o olhar de como uma consumidora brasileira, o que ela quer, o que ela deseja, como ela se comporta. E então começou pela Natura, foi pela Unilever e na Editora Abril aí foi realmente onde eu tive um contato com tendências de comportamento feminino. Eu acabei liderando as revistas femininas, né? Cláudia Nova, Ela Estilo Boa Forma, Manequim, Vida Simples, enfim, várias delas. Olha Trabalhei com a só. Contigo também, que foi muito divertido. Foi uma época muito rica, né? Trabalhar com jornalista é muito interessante, é formador de opinião, é quem está pensando lá na frente, então designers também. Isso me formou muito, assim, né? E a Editora Abril era muito legal, enfim, era uma época muito boa, né, Uhum. da Editora Abril. Então, cada andar era um andar. Então, tinha lá da Exame, todo mundo engravatado. Aí você ia no outro andar da Capricho, né, Aham. tinha todo mundo lá, de cor-de-rosa, e tinha o andar das revistas femininas, o andar da TI, né, da Info, então, que era todo mundo diferente, era a diversidade na veia ali, Aham. muito divertido. E aí, de lá, eu vim para Dior, né, também trabalhando com mulheres. É engraçado porque sempre falando de mulheres consumidoras femininas, mas às vezes o mercado te rotula, né? Uhum. Eu fiquei rotulada trabalhando na Abril como uma profissional de mídia, uma profissional de comunicação, uma profissional do meio impresso. E todo mundo falava: Nossa, mas vai ser difícil você sair, ou você vai para a Editora Globo, né? Ou Aham. você vai para um jornal, ou você vai Aham. para outros meios de comunicação. E criava-se um rótulo. Mas eu sempre. E aí, esse Headhunter, ele me ajudou. Olha, Daniela, você, como produto, você é uma especialista em mulheres, no comportamento feminino. E você é uma especialista em bens de consumo, né? Uhum. Uma marqueteira de bens de consumo. E isso me ajuda bastante, porque eh, a gente não deve deixar todo mundo nos rotular, né? Assim como hoje eu vejo muitas pessoas vêm com o rótulo de eu sou uma profissional do luxo. Uhum. Sim, eu tenho bastante experiência no luxo, mas não é isso que me define, né? Então, É que o pessoal fala, né? Estou profissional do É estou, isso, luxo, né? Não sei, não quer exatamente, dizer que eu vou vai ser ser sempre, né, exatamente. sempre, não é que é você, né? exatamente. Mas como E foi essa busca da transição pra Dior, assim, só pra Então, eu tava lá na Editora Abril e uma ex-trainee da Abril foi para um headhunter e me ligou, e ela me falou: "Dani, você tem alguém para indicar para trabalhar, na Dior?" Eu falei: "Ah, eu tenho, né." eu. tem uma pessoa Tem ótima uma para pessoa te ajudar. ótima, eu mesma. E aí foi assim, e eu vim como gerente de marketing, né, fiquei 4 anos como gerente de marketing. Depois eu fui, que aí foi a grande, né, transição para ser comercial. Fiquei 5 anos como gerente, diretora comercial, e aí, enfim, diretora-geral da Dior, e country manager da LVMH Beauty. Agora você falou um negócio muito interessante aqui, né? Que é essa questão da pessoa reconhecer as habilidades que ela tem, né? Porque hoje a gente fala muito sobre a importância para os profissionais, né? De olhar para a habilidade não só pelo seu currículo acadêmico, né? Até, né? Quando você está buscando no mercado, você está buscando pessoas com essa visão. E você viu isso lá de uma forma muito clara, né? Eu sou isso, mas eu também sou isso, isso. Eu acho que isso para o profissional hoje é fundamental, né. Muito. Ontem até a gente fez uma palestra lá interna falando muito disso, de soft skills, hard skills e agora o power skills. Então, quais são as suas Uhum. habilidades poderosas, né? E como isso vem muito, né, Estela, do autoconhecimento, que foi, acho que foi uma das coisas que eu mais investi ao longo da minha carreira, foi me conhecer, entender o que eu gostava, no que era boa, no que eu precisava melhorar.
E, e aí eu fiquei pensando ontem, né? Qual é esse meu power skill, né? Essa habilidade em que eu posso me destacar, assim, né? Então, eu vejo muito essa capacidade de transformação de negócio, desenvolvimento de pessoas, transformação eh, de equipes. Então, é exatamente isso que você falou, o autoconhecimento das suas próprias habilidades é essencial. Agora, como é que você buscou, né, esse autoconhecimento ao longo, né, da tua carreira, Para se Roberto? conhecer não A é gente, fácil, né? A a gente gente sabe que tem ficou. uma jornada aí, né, de É. Uma as pessoas se jornada conhecerem, né? Quais muito. foram as ferramentas que te levaram, né, para esse lugar? Bom, a terapia, né? Eu faço terapia com a mesma terapeuta há 15 anos. Eu sou uma Ó, pessoa de longos Longos relacionamentos. relacionamentos. Estou há 15 anos com ela, mas não só isso, né? Então, eu tive 2 coachings muito importantes. Um, assim que eu assumi a Dior como diretora-geral, eu tinha uma informalidade, acho que um pouco, né, na gestão. E ele me ajudou bastante ah, a ser um pouco mais formal no sentido de sentar na cadeira de uma maneira diferente, né? Então, eu tive esse coach, foi bastante importante. Ele era um francês, então eu tô, né, há 18 anos trabalhando numa empresa francesa. Isso, na cultura organizacional, me ajudou bastante também ter esse coach com ele. E tive um outro também, que eu sou muito agradecida, que foi me ajudando também. E esse coaching foi muito importante a me ajudar a ver como eu sou feliz onde eu estou hoje, né? E também a reconhecer e ter orgulho da história, né? Que a gente constrói. Porque muitas vezes, e hoje é muito fácil você ficar se comparando o tempo todo, né? Você entra no LinkedIn e fala, Aham. sempre olha, tem. O ela mundo foi é a comparação eterna. promovida, olha esse, tá muito melhor que eu. Tá muito melhor que Verdade. eu. Isso é muito venenoso, eu acho, né? Eu acho isso é muito perigoso. Então, eh, ele me ajudou bastante, a Isso é construir. autossabotador, né? Muito. E todo mundo tem sua história. E todo mundo tem uma parte muito bonita da sua história, né? E ter orgulho do que se construiu, de saber até onde pode chegar. Então foi bastante importante. Eh, mentorias, eu dar mentorias, né, também me Você ajuda a me recebeu conhecer. Exato. mentorias, né? E E também dar. dá Eu mentorias. eu fiz uma mentoria reversa também como analista. Eu queria entender um pouquinho o que estava se passando dentro da universidade, né? O que que elas estavam aprendendo. Então, eu fiz uma mentoria reversa. Faço bastante mentoria também para outras executivas. Isso me ajuda bastante. Legal. Eh, yoga, meditação, tudo isso me ajudou muito no meu Nesse processo de autoconhecimento. autoconhecimento. E foi esse processo que te ajudou a tomar a decisão de fazer a transição do marketing para o comercial? Parecem universos bem diferentes, né? Muito diferentes e muito complementares, né. Uhum. De verdade, eu na época, eu estava trabalhando no marketing, adorava o marketing, eh, e aí quando eu entendi qual era o desafio dessa pessoa que ia sentar no comercial, porque no luxo o comercial, ele tem que ter muito a marca em mente, né. Eu não posso abrir concessões de nada. Então, ok, a meta esse mês é vender X milhões. Aham. Ah, vamos dar um desconto? Vamos abrir Uhum. mais vamos expandir a distribuição? Só esse mês, só esse mês. Tá bom. Não. 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 Então, comercialmente falando, você ter essa bagagem de marketing e de proteção à marca é importantíssimo. E quando isso ficou claro para mim, falei, bom, então eu sou uma pessoa que posso contribuir aqui no comercial, contribuir a crescer sem machucar a marca, né? Pelo contrário, crescer e fortalecer a marca. E eu estava grávida, né, nesse momento. Eu estava grávida da minha segunda filha. Isso foi quando, mais Em ou menos? 2012, Uhum. né, eu já estava há 4 anos no marketing, e já tinha tido a minha primeira filha, e estava grávida da segunda, e eu falei para o meu marido: "Olha, o que que você acha?". E aí fui eu que me apresentei, ninguém veio falar: "Ai, Daniela, eu O que acho que você acha? você", não, Aham. não. E aí eu fui conversar com o meu gestor, e ele falou assim: "Daniela, dentro de uma subsidiária local brasileira, o comercial é o coração da estratégia, porque aqui você não está criando produto, você não está criando campanha, não é você quem vai contratar a Natalie Portman, nem a Uhum. desenvolver o novo J'adore,
né? Aqui você vai ter a estratégia da distribuição. Aqui, então, o comercial é um momento muito importante. E diferente de outros executivos que eu até já ouvi aqui, que quando nasceram já falaram, eu vou ser CEO. Eu, Aham. eu já ouvi várias histórias Já. aqui, né? E a pessoa já nasceu, já falou que ia ser CEO. Eu não, né? Eu sou muito Zeca Pagodinho, né? Eu gosto de pagode, deixa a vida me levar. E aí eu tava lá no marketing e eu falei, eu acho que, de repente, eu perguntei pro meu gestor, ele falou, olha, se você quiser um futuro, é importante aqui, dentro da subsidiária local, você ter uma experiência comercial. Importantíssimo para o seu desenvolvimento, importantíssimo para o seu próximo passo. Voltei pro meu marido com aquela barrigona, né? Olha, o comercial, você vai viajar, eu vou viajar toda semana, né? O que você acha? A gente montou uma estrutura, né? Minha mãe, minha sogra, babá, enfim, e o apoio dele, óbvio, também. E eu falei, olha, eu quero essa posição de comercial. E foi uma jornada, uma das mais divertidas mesmo na minha carreira, assim. E essa questão é essa proatividade, né? Tipo, eu vou lá atrás da oportunidade porque eu quero. E você sempre teve quando você fez essas várias mudanças, Essas iniciativas, essa assim. iniciativa assim, tipo, não vou esperar virem, eu vou. Foi muito aprendizado ao longo da carreira, né? Na Abril, por exemplo, na Abril você passa por diversas áreas, né? Então, eu trabalhei lá na gráfica, né? Ali na Marginal Tietê, porque eu sugeri também como uma experiência, né? Então, eu também me joguei, né? Eu propus. Tinha uma possibilidade de trabalhar com o Dr. Roberto Tivita, né? Na época, Uau. ele era vivo e ele precisava desenvolver uns pocketbooks. E eu falei, eu quero essa vaga. Eu quero essa posição. E foi muitíssimo interessante, imagina, né? Trabalhar ao lado dele. Então, ao longo da minha vida, coragem é muito importante para um executivo, né? Assim, para qualquer profissional. Se jogar um pouco. Eu sou taurina, eu sou bem, assim, aversa a risco, assim, né? Mas em alguns momentos, meu estômago fala mais alto, meu instinto fala mais alto e eu me jogo. Então, nesse caso foi importante, no caso da transição de marketing para comercial também. Eh, e é sempre, né, o autoconhecimento também ali. E aí uma palavra-chave que eu já vi em entrevistas você falando, Daniela, que é adaptabilidade, né? Isso para você é fundamental no profissional, né? Fundamental. Eu tenho muita paixão também, né, então, quando você gosta do que faz, você vai se adaptando e sendo resiliente e entendendo o contexto. Essa característica japonesa aí, um pouco raçuda ali, Aham. teimosa, assim, Resiliente. também, de resiliência também ajuda essa adaptabilidade, né, então, sim, eu acho que eu tenho essa característica um pouco também. Agora, a gente te acompanha ali, você participa, né, de várias ações de diversidade, inclusão e tal. Como é que tem sido isso, né, na LVMH aqui, Beauty no Brasil, né? É possível você pensar em diversidade e inclusão estando nessa indústria do luxo? Muito possível, e é uma das pautas também que pra gente é muito importante. É, é um pouco diferente, porque ali eu tô trabalhando bastante também para trazer mais homens junto à nossa mesa, né? É um Hoje, desafio oposto da É. maioria das Oposto. empresas, é isso. Acho que é a primeira vez que a gente vê isso aqui. o nosso Comex, ele é essencialmente feminino, né? A liderança é essencialmente feminina. A gente tem um CFO, né? Que é o único homem que tá, Bem lá que tá, na área do financeiro ainda, né? que tá no nosso Comex, mas a liderança de gerentes, 80% da liderança e, né, dos funcionários é composta por mulheres. Então, eu tenho tentado trazer bastante os homens à mesa. Para mim é importantíssimo que a gente tenha essa troca, né, e essa complementariedade. Além disso, de diversidade e inclusão, a gente tem também muitos programas dentro do Grupo LVMH, muitas maisons que são essencialmente reconhecidas. Então, a Sephora também, ela tem vários programas de diversidade e inclusão. Então, essa é uma pauta muito importante também. Mas, diferente das outras, Não, muito curioso a gente isso. está É. querendo trazer mais homens. E aí também desmistificando, né? Não tem aí um choque entre ser algo exclusivo, ser para poucos, mas
para todo tipo de pessoa, embora seja para poucos, é isso? Exatamente. O que é importante são as habilidades, é a paixão, é a vontade de trabalhar e aquelas características que eu falei um pouquinho no começo, né? E agora, não sei se eu estou viajando muito, mas pensando que hoje o homem está muito mais perto da indústria da beleza, né? Você tem um homem mais vaidoso, mais aberto a consumir os produtos também de luxo. Então, ter homens também nesse outro lado, né, de quem está fazendo o luxo é importante, né? Muito. E aí eu colocaria não só também no desenvolvimento de produtos, né? Então, na maquiagem, a gente tem hoje vários produtos que se adequam bem à pele masculina. A gente tem protetores labiais ou linhas labiais também que os homens adoram. Cuidado com a pele. Então, a gente tem a linha Sauvage que tem vários produtos de cuidado com a pele. O próprio Sauvage, né, o perfume mais vendido do mundo, né, que é o Sauvage. Então, sim, é uma geração de homens que tem um autocuidado como prioridade. Muito legal. Legal. Bom, o papo tá bom, né? Mas Maravilhoso. olha, antes da gente passar para o quadro de dicas, a gente quer saber o seguinte, Daniela, se você estivesse falando com alguém agora, né, que está assumindo aí, começando num cargo de liderança, qual seria o seu conselho? Olha, eu tenho alguns, tá? Eu vou começar com um que eu já falei, então eu vou reforçar. Tenha orgulho bem. da sua história, a trajetória que você vai construir. Busque inspiração e não comparação. Um outro que eu diria e que é muito importante é busque educação financeira. Ter dinheiro é ter liberdade. Eu aprendi, acho que um pouco mais tarde, mas ir atrás de como se você ganha 5 mil, 10 mil, 50 mil, 500 mil, não importa, mas como é que você vai guardar. Então, hoje em dia, você tem tantos podcasts, vídeos no YouTube, qualquer lugar que você possa se desenvolver em educação financeira, faça isso, porque isso traz liberdade de escolhas lá para frente. Uhum. E uma outra que eu também aprendi ao longo dos anos e que para mim foi muito importante é que entender que nem todo mundo quer liderar, nem todo mundo quer ser CEO, nem todo mundo quer ter uma liderança de pessoas. Muitas pessoas querem ser mais analíticas ou querem fazer o que gostam e ficar ali naquela mesma posição o resto da vida e tá tudo bem, que ótimo, que maravilhoso, desde que essa pessoa busque conhecimento, busque se desenvolver, busque se adaptar, tá tudo bem. Então, isso vem muito com autoconhecimento. Às vezes até eu aprendi isso na marra, porque na hora de recrutar alguém, eu queria alguém que fosse expansivo, comunicativo. Mas não, essa pessoa ela é analítica, ela vai fazer planilha o dia inteiro, ela gosta disso. E ela quer ficar nessa posição, né? A ambição dela é ser E feliz tudo bem, e né? tudo bem. Aham. Então, esse foi um aprendizado que eu também deixo para todo mundo, porque às vezes tem essa pressão, né? Uhum. Quer crescer na carreira, quer ser promovido E todo tem outras ano, maneiras de crescer na carreira que não é É. só para aquela coisa linear para cima, né? Exatamente. Então, acho que eu diria essas Ótimas Essas dicas dicas. aqui para os nossos ouvintes, sem dúvida Muito bom. nenhuma, anotado aqui. Mas queremos mais dicas, né? Quer dicas agora, Daniela, do que você faz, o que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Lá no começo você já falou em yoga, né? Não, mas eu adoro a praia. Pra mim, praia, sol, final de semana, num pagode com cerveja é o que eu gosto. Boa. Já sabe a trilha, né? O Zeca Pagodinho, Zeca né? Pagodinho. Mas se você me deixar num show sertanejo também, nossa, é onde eu vou me divertir. Um dos momentos mais felizes da minha vida, e até meu marido e minhas filhas ficam, nossa, mamãe, mas até mais feliz do que quando eu nasci, Ô, louco. foi tocar tamborim num bloco de carnaval, que eu toco no carnaval de rua, né? Fiquei 3 anos estudando tamborim e eu Caramba. adoro, então isso me move, é um momento de relax, assim. Jogo tênis, faço musculação. A musculação eu faço assim, eu odeio cada segundo que eu tô lá, né? Eu Sei. acordo odiando, termino Quase que nem odiando, remédio, né? Não tem jeito, né? mas eu fico muito me projetando tipo- como uma velhinha com músculos, sabe? Com dor no joelho. Exatamente. Então, assim, quando eu tô odiando, eu só me vejo velhinha ali.
pensando no meu amanhã. Então, eu faço musculação, faço tênis, o tênis eu adoro também. Então, basicamente é isso. Quer me deixar feliz? Deixa no sol. Tá meio difícil Ou jogando tênis, ultimamente. em São Paulo tá um inverno É, longuíssimo, né? inverno, verão, né? O inverno foi muito longo esse ano. Mas assim, do que você tá lendo, ouvindo, escutando, assistindo ultimamente? Alguma dica dos últimos tempos? Sim, eu sou muito eclética para tudo, né? Então, para leitura e para filmes e séries, eu também sou, Hum, sou muito eclética. Como eu dei uma dica de educação financeira, eu vou falar de um livro que eu li, chama Uhum. Psicologia Financeira, que eu gostei bastante, que me ajudou. Hoje em dia eu tenho também tentado me atualizar de inteligência artificial através de leitura. Eu li um agora que eu achei muito Hum. interessante, não sei se eu vou falar direito o nome do autor, Kai-Fu Lee. Ele é um dos papas, né, de inteligência Uhum. artificial na China, e foi muito interessante porque ele deu uma perspectiva entre China e Estados Unidos, essa guerra de inteligência artificial desde os primórdios, e que para mim foi bastante interessante. Falando um pouquinho da minha origem, esse livro eu ainda não acabei de ler, mas é um momento agora, eu estou aprendendo o Ikigai, né, Ah, o que é Ikigai. propósito, Uhum. paixão, profissão. Então, para eu achar ali meu Ikigai, também eu tô lendo agora. Amo biografia, É. adoro biografia de biografias. todos esses fundadores de grandes empresas, todos da Uhum. Nike, adoro. E falando em série, eu assisti o do fundador da Spotify, eu adorei também. Uhum. Então, eu adoro essas referências, né? Vou falar um pouquinho de New Look, que é a série de Christian Dior, Ah, que Uhum. Sim. recomendo todo mundo vou Tá. colocar assistir. aqui. Quem quiser saber um pouquinho mais. E é uma Aham. abordagem bastante interessante, foi uma abordagem um pouco mais pessoal até de Christian Dior, foi quando ele fundou, mas no meio à Segunda Guerra, com um olhar muito na irmã dele, né, que ficou em campos de concentração nazista também. Então, é um olhar diferente, assim, da história de Christian Dior, eu super indico. Eu adoro história, Uau, né? História era a minha matéria favorita na escola. na escola. Então Hum. também tem uma dica que foi assistir a série dos Czares, né? Da Rússia. Ah. E eu sempre trago isso muito pro meu dia a dia, pra Você minha lembra o nome vida. dessa Era série? Czares Ah, mesmo. Kizares. É. Ah, E nossa, pra mim o que ficou foi a cegueira que muitas vezes a gente deve ter até no mundo corporativo, né? Você está sempre olhando ali, achando que você tem até com uma arrogância, né? E não tá vendo lá embaixo o que está acontecendo pro lado de fora, o que está acontecendo pro lado, e aí você leva um tiro na cara, né? Você é exterminado. uhum. Então, os Czares foi muito forte para mim, assim, sabe? Muito também quando você pensa em Revolução Francesa, assim, Maria Antonieta, sabe? Que Aham. você não tá vendo o que está acontecendo e não tá tendo a humildade ali de aprender e de olhar pros lados. Os Czares foi a série que me marcou bastante. Sou muito romântica também, então eu vou falar do meu filme preferido, que é É. Orgulho e Preconceito. Orgulho e preconceito. Ah. Então é Sim, muito eu eclético, assim, o aham. meu gosto. Nossa, que baita lista, Daniela. Nossa, tá Obrigado, seus ótimo. ouvintes adoraram. Certamente vai ter gente voltando aqui nos 15, 30 segundos do aplicativo para Eu anotar faço todas isso, essas viu? dicas Eu aí. faço É, sempre. olha aí. É isso Aí é aí. dica, hein, gente? Daniela Lota, muito obrigado por ter estado com a gente aqui no CBN Professional. Foi uma baita conversa, né, Estela? Muito legal, muito legal. Muito Obrigada a obrigada, vocês, viu? passou muito rápido. Queria agradecer vocês, queria agradecer sempre meus pais também, assim, que me inspiram muito, minha equipe, meus amigos, enfim. Obrigada por estar aqui. Legal, muito Legal. bacana. Obrigado, Daniela. Bom, Estela, mais uma baita conversa. Obrigado por ter estado mais uma vez com a gente aqui nesse CBN Professional. E até uma próxima, hein? É isso aí. Até a próxima. Então tá Obrigada. bom. Para você que está acompanhando a gente aqui no CBN Professional, lembrando que você pode mandar mensagens para a gente aqui pelo e-mail, cbnprofessional, tudo junto, @cbn.com.br. E eu lembro também que todos os nossos conteúdos vão estar também no jornal Valor Econômico. Então, se quiser ler um pouco mais aprofundado sobre tudo que a gente está tratando e conversando aqui, é só ir no site, no aplicativo do Valor Econômico, que está tudo lá. O CBN Professional conta com os trabalhos técnicos de Débora Gonçalves e do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção desse episódio foram feitos pela Estela Campos, pela Bárbara Nor, pela Rafaela Zampoli e também pela Ellen Menezes. Eu
Eu sou o Thiago Barbosa e espero que a gente se encontre no próximo CBN Professional. CBN Professional. Uma parceria com o jornal Valor Econômico.